Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, está começando mais um episódio especial Mães Atípicas, aqui na nossa terceira edição da revista TPM Saúde e Estética. Já quero fazer o convite para você que está chegando agora. Curte, compartilha, deixa o seu like e pode deixar o seu comentário aqui também, que é muito importante para o nosso trabalho. Hoje vamos trazer o conteúdo especial sobre direito e quem está aqui com a gente é ela, a doutora Fernanda Toledo. Ela é advogada com mais de 20 anos de atuação no direito de família, com foco em processos de divórcio, guarda de filhos, adoção, planejamento patrimonial e sucessório. Hoje é reconhecida por descomplicar o jurídico, orientar famílias com acolhimento, estratégia e visão preventiva. É fundadora do projeto Divórcio Sem Traumas e cofundadora do podcast Negócios de Mãe, onde fala sobre os desafios de equilibrar carreira, maternidade e o propósito. Atua de forma híbrida entre Taubaté e Caraguatatuba e é referência na humanização da advocacia familiar. Fernanda Toledo, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada. Meu Deus, você fez a minha leitura assim, no meu currículo. Nem eu sabia que eu fazia tanta coisa. São muitos pratinhos, doutora Fernanda. São uns pratinhos, por isso que de vez em quando a gente precisa desopilar, né? Não é? Doutora Fernanda Toledo, vamos falar aqui sobre direitos da família. São muitos os direitos e são muitas as famílias, os formatos de famílias que a gente encontra hoje. Mas, para começar, quero falar para você esclarecer o que constitui uma família. A família é aquele núcleo que pode ser pai, mãe e filho, pai e filho, mãe e filho, pai e filho. Ou seja, são todas as relações de afetividade que podem existir. Antigamente, se falava só naquele núcleo, mas hoje o direito já reconhece todas essas possibilidades e essa diversidade. Perfeito. Quando a gente fala em direito da família, não tem como não associar com a questão do divórcio. Então, muitas vezes a gente pensa direito de família, a gente só vai pensar na hora do divórcio. Mas isso é um erro, né, doutora Fernanda? Exatamente. Eu costumo dizer e defender a ideia que da mesma forma como a gente se prepara para o casamento, de passar lá meses se preocupando com o buffet, com o músico da festa, com o vestido, com os padrinhos, que a gente também precisa se preocupar com o processo de divórcio, quando ele está para acontecer. Você tomar uma decisão no calor da emoção é certeza de tomar uma decisão errada. Sim. Seja na forma como decidir a divisão de patrimônio, ou às vezes a questão de pensão alimentícia, guarda de filhos e as outras questões que estão envolvidas no divórcio. A família vai passar pelo divórcio. Ou está passando, porque quando a pessoa decide, o casal, né, decide separar, não é da noite para o dia, já vem arrastando aquilo ali em diversas tentativas de reconciliação. Quando o casal, ou somente um, chega até você falando, preciso de assistência jurídica para o meu divórcio, como isso vai acontecer? Como vai ser esse processo? Vamos lá. Primeiro que fique bem claro, eu não incentivo ninguém a se divorciar. Tá? A ideia é sempre conduzir esse término, esse novo capítulo da vida do casal, de uma forma que seja sem traumas, que seja tranquila, principalmente porque na maioria das vezes tem filhos, né? Tem os terceiros que estão ali, né? E que a gente precisa olhar para eles também. Então, a primeira pergunta é: você tem certeza que é isso que você quer? Não existe possibilidade de reatar esse relacionamento? Então, primeiro existe essa conversa e acontece da pessoa pedir um tempo mesmo de tirar as dúvidas, esclarecer ou lá as dúvidas que tem, mas pedir um tempo e depois às vezes não voltar. E quando a gente entra em contato para saber se está tudo bem, a pessoa decidiu dar uma segunda chance. Sim. É claro, a gente está falando aqui de situações que não envolvem violência doméstica, psicológica, enfim, de quando é aquela coisa só do sentimento. Então, às vezes, é importante você fazer esse questionamento para a pessoa, porque ela mesma não se perguntou, ou ela está só motivada por família, por amigos.
porque problema todo mundo tem. Sim. Aí a forma como você vai conduzir esse problema, a forma como esse problema afeta o seu relacionamento, que vai definir mesmo se é o caso do divórcio ou não. Bom, confirmou que é o caso do divórcio. E aí, né, vem a questão da briga. O que é meu, o que é seu, o que não é, o que deixa de ser. Quando tem filhos, quando não tem. E hoje em dia a gente fala até da questão dos pets no divórcio. Exatamente. Bem, como eu falei, o ideal é que não haja brigas. Como é que você consegue prevenir essas brigas? Bem, se um advogado consegue assistir o casal, tanto o marido quanto a esposa, beleza. A gente faz 1, 2, 3 reuniões, quantas forem necessárias, para tentar compor esse casal. Porque às vezes não é na primeira conversa, às vezes tem muita emoção envolvida, né? Não foi possível, não tem aquela liga. Tudo bem, não tem problema o outro também ter o advogado. Aí os dois, cada um com o seu advogado, quando a parte trabalha direitinho, os advogados conversam. E aí fica mais fácil de negociar esses termos. Por quê? Porque você precisa pensar em tudo. Você precisa pensar na divisão dos bens, na guarda dos filhos, dos pets, em pensão alimentícia. São coisas que, se você analisar de fora, fica prático e você consegue resolver. Mas quando você está lá dentro do relacionamento, muitas vezes pela emoção, você não consegue pensar de forma prática. Por isso que é muito importante levar isso a conhecimento do advogado e deixar os advogados conversarem. E é interessante porque, por exemplo, essa questão dos pets, ela ainda não está muito definida no mundo jurídico. Então, vai depender exclusivamente da vontade do casal. Por quê? Porque se deixar lá para o juiz decidir, o juiz ainda vai decidir a guarda do pet como uma coisa, como se fosse essa caneca que a gente está dividindo. Não vai pensar em visita nem nada assim, entendeu? Então, por isso a importância da intervenção dos advogados. Doutora Fernanda, e quando esse casal ele não é oficialmente casado? E aí, qual é o processo para essa questão dessa separação? Então, vamos começar do começo. Esse casal que não é casado, ele está vivendo em união estável? O que é a união estável? A união estável é quando duas pessoas estão lá morando debaixo do mesmo teto com a intenção de constituírem uma família. Então, é diferente. Uma coisa é o namorado com a namorada, que por conveniência, por praticidade, por questões financeiras, resolve dividir um apartamento. Aí é como se fosse o colega de quarto, uma república. Então, isso não é união estável. Mas não, a gente está falando de um casal que, por qualquer motivo, não resolveu oficializar ainda o casamento. Mas já convive como se fosse casado. Na rua, as pessoas já sabem que um é parceiro do outro, eles dividem as despesas domésticas, tem a mútua assistência, que é um ajudar o outro nas dificuldades tanto financeiras quanto nas dificuldades da vida. E pode ser que tenha filhos dessa relação ou não, e não precisa ter filhos para ser reconhecido como união estável. Então a gente definiu o que é união estável. Como é que e ela pode ser feita no cartório ou não, né? Tem casal que vai lá e formaliza. Normalmente o casal só vai atrás porque precisa para plano médico, para colocar como dependente de clube, alguma coisa assim. A maioria das vezes eles não formalizam. Aí esse casal tá lá, vivendo como marido e mulher, tem filhos e resolve se separar. Se esse casal teve filhos, o ideal é que eles procurem o advogado para fazer o reconhecimento e a dissolução da união estável. Porque o juiz primeiro precisa saber que aquele casal existiu como família. Seria como se fosse casar e separar na mesma oportunidade? Sim. No mesmo processo. Então, ele vai reconhecer que houve a união estável e fazer a dissolução dela. Por que é importante fazer o reconhecimento dessa união? Porque eu preciso saber quando ela começou pelas questões patrimoniais. Vamos supor que quando eu comecei a morar junto do meu companheiro, eu não tinha nada. E a partir dali que a gente começou a constituir patrimônio. Então, eu preciso saber a data para saber se aquilo que a gente conquistou, se é conjunto, se é um patrimônio comum, ou se não. Se eu já trazia, se eu já tinha um carro antes, se eu já tinha um apartamento, alguma coisa. Por isso que é importantíssimo saber quando a união começou, para depois você dissolvê-la. E daí para frente é igual ao divórcio. Vai se definir a divisão dos bens, a guarda dos filhos, pensão alimentícia e todo o resto.
Voltando agora, vamos falar da questão dos tipos de união. Quais são, né? Existem vários tipos, mas explica pra gente pra tirar essa dúvida, porque tem aquela que divide, aquela que não divide, aquela que só divide depois de casado. Isso a gente chama de regimes de bens. O que são os regimes de bens? São a forma que o casal decide, que ele escolhe para falar sobre o patrimônio dele. Então, eu tenho, na realidade são 5, mas o mais usual é a comunhão parcial de bens, a separação total de bens e a comunhão total de bens. O que acontece nessas 3 formas que são as mais comuns? Na comunhão parcial é a mais comum. Tudo que a gente adquirir, tudo que o casal adquirir durante o casamento é um patrimônio que a gente chama de comum. Ou seja, tudo que a gente adquirir é nosso. Então, não importa se eu estava em casa cuidando dos meus filhos e só o meu marido trabalhando, se aquele casamento acabar, a divisão do patrimônio é meio a meia, tá? Mas vai excluir o que eu já tinha e o que ele já tinha antes. Se ele tinha um carro e eu tinha uma moto, já é só dele, é só meu. E isso exclui. Então, comunhão parcial é parcial porque é só a partir do momento que começou a morar junto, de que casou. Tá. Aí entra uma questão. O casal, antes de casar, cada um tinha já um terreno, uma casa, uma moto. Mas, depois que casou nesse regime, constituíram outros bens, dissolvendo, vendendo, para comprar algo melhor, maior, enfim, que seja. Como fica? Para isso, Marcela, é muito importante ter tudo muito bem documentado. Por exemplo, eu ter lá o documento do carro que eu tinha antes. E porque é comum, o casal usa o meu carro, a sua moto, a gente vende para comprar uma casa, ou se já tem um imóvel de menor valor, junta para poder trocar. O que acontece? Você precisa ter isso documentado, porque mesmo que você tenha usado isso para adquirir um outro bem, aquela parcela proporcional daquele valor continua sendo um patrimônio que a gente fala que é individual, exclusivo. Ele é só daquele cônjuge. Então, quando houver a partilha, você vai informar, olha, 30 mil da época era referente ao carro que eu tinha. Então, a gente vai excluir lá do valor do imóvel maior que a gente tem hoje. Entendi. Mas, para isso, é importante ter documentado, ou pelo menos lembrar do que foi feito na época. Mas, voltando. Continua. Então, a gente tinha lá a comunhão parcial. Aí, a gente tem a separação total. Separação total, o que é seu, o que é meu, e não comunica em nenhum momento. Então, mesmo que você adquira alguma coisa, mas fui eu que te dei o dinheiro, se está no seu nome, é seu. E é por isso que o casal precisa ter muito cuidado. Eu tenho atendido recentemente casais que o marido já está no segundo relacionamento, fala que tem dívida trabalhista, conta uma historinha para a esposa para fazer a separação total. Aí, olha, não, é porque se eu tiver dívida não vai chegar em você e não sei o quê. E vai adquirindo os bens, a esposa tá lá, quietinho, seguindo a vidinha dela. Quando vai separar, o patrimônio tá só no nome do marido. E aí, Marcela, é uma dificuldade para você provar ou que outra pessoa ajudou, ou que teve alguma outra participação, porque vai valer o que foi definido na hora de casar. E aí a gente tem a comunhão total. A comunhão total é que a Mayra Card fez recentemente lá com o Primo Rico. Primo Rico. Tudo que é seu, tudo que é meu junta, é um bolo só e é nosso. E isso vale tanto para o patrimônio ativo quanto passivo. Ou seja, se tiver dívida também, é nossa. É interessante esse regime, mas é perigoso, né? Porque você precisa conhecer muito bem a pessoa. No entanto, existe, se o casal resolver por esse regime, e eu acho que foi o que eles fizeram, você obrigatoriamente precisa fazer o pacto antinupcial, tanto para separação total quanto para comunhão total. Você precisa fazer o pacto antinupcial e lá nele você pode definir algumas situações. Por exemplo, se eu receber uma herança, então a herança a gente vai excluir. Se tiver um recebível de uma coisa que eu estava lá esperando, de um investimento que eu já tinha antes, a gente pode excluir. Mas você precisa documentar. Se você não documentar, é tudo junto. Interessante que isso só vale para o ativo.
para o passivo, ou seja, para as despesas, não adianta eu casar na comunhão total, aparecer uma dívida e falar assim, não, mas eu fiz um acordo, a gente tem combinado que a dívida é só dele. Não. Para o credor isso não interessa. E nesse acordo nupcial é possível separar bens também? Por exemplo, tal casa se a pessoa já tiver outros filhos, daqueles filhos. É possível ter essas dissociações de alguns bens? Sim, é possível e é o que é recomendável, principalmente se você já tiver filhos de outros relacionamentos. E não tem problema. Muita gente questiona e fala assim, mas o patrimônio é dos filhos. Não. O filho só vai ter herança, só vai ter direito a qualquer coisa depois que os pais não estiverem mais aqui. Enquanto os pais estão vivos, eles podem fazer o que quiser do patrimônio. Tá? Então, pode sim fazer a reserva para um, para outro, definir mesmo como vai ser feito para proteger mesmo os bens. Sim. E é importante que os dois, tanto o marido quanto a esposa, tenham esse conhecimento para que não sejam enganados, para que não seja passado para trás, porque é onde a gente vê que dá o problema. Sim. Nesses casos, por exemplo, de pessoas que têm alguns patrimônios, existe aquela determinação de bem de família. E aí, como funciona? A pessoa realmente escolhe qual vai ser o bem de família, que ele fica ali protegido de finanças e financiamento, fiança, né? Fiança. Eles ficam protegidos ou não? É o advogado ou é a lei que determina que, diante de todo o patrimônio, o que vai ser reservado? O ideal é que o casal tenha esse conhecimento e indique, a casa onde a gente mora é o nosso bem de família. Aquele bem, ele não pode ser dado em garantia, em fiança, em nada. Só que ninguém vai saber se eu não contar. E como é que a gente conta isso? É gravando lá no registro de imóveis. Lá no registro de imóveis, a gente faz uma averbação que aquele bem é um bem de família. Mas não é de qualquer jeito. Eu preciso demonstrar que eu tenho outros bens, tem toda uma formalidade. Mas é possível e é recomendável, sim, fazer essa indicação. Mas ela tem que averbar para ela poder ter validade. Tá. Agora, falando na nossa realidade. Quem tem um imóvel, pode colocar ele como bem de família? Nem precisa. Porque bastou ele ser o único imóvel e a família residir nele, ele já é o bem de família. E olha que interessante. Tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, o bem de família é questionável se eu for fiador de alguém. Então, muito cuidado na hora de ser fiador, gente. Fiador é o que vai ser prejudicado se o locatário não cumprir a obrigação dele. Aí, pode ser afastada essa questão do bem de família. Só no caso de fiança de bem. De fiança de dívida. Não sendo o caso e o banco chegou com uma dívida, eu tenho que fazer a defesa, mas aquele bem pode sim ser considerado. E interessante, vamos supor que eu tenho lá o único bem e por qualquer motivo, era uma casa, e por qualquer motivo eu decidi morar num apartamento. E eu alugo essa casa para pagar com o dinheiro do aluguel, para eu pagar lá onde eu tô morando, o apartamento. Mesmo assim, essa casa estando alugada, ela pode sim ser considerada bem de família. Que é o porque é o único imóvel. Patrimônio e é com ele que você extrai a renda para poder pagar lá onde você mora. É muito curioso falar, porque assim, são muitas questões delicadas, né? Uhum. Que requer mesmo auxílio, consultoria do advogado. Porque a gente não tem essas informações, né? A gente não compra o imóvel e já vem toda essa informação. Olha, isso aqui vai ser um bem de família? Olha, você pode separar isso? Não vem com o manual. É muito importante. Esses dias eu fiz um atendimento de um casal e eu queria entender por que eles tinham escolhido o regime da separação total de bens. Aí, a pessoa que a esposa que estava separando falou assim, porque eu fui aconselhado pela minha terapeuta. Eu falei, mas qual é a formação da sua terapeuta? Não, porque pelas questões que estavam envolvidas, que eu passei para ela, eu falei, então, você precisa consultar um advogado. Um advogado que é a pessoa competente para poder te orientar se é o melhor dos mundos, se é o melhor caminho, a adoção desse regime de bens. Então, veja que é importante você consultar antes de casar, né? Porque não envolve só a questão da separação em si. O casamento, ele é dissolvido pelo divórcio, mas pela morte também. Sim. Então, dependendo do meu regime de bens, no caso de falecimento, ele vai interferir diretamente lá na sucessão, na hora de fazer o inventário.
Então, ele não é importante só na separação. Não é porque eu tô pensando eu não tô casando pensando em separar. Não, eu tô casando pensando em tudo que pode acontecer. E acontece, né? Exatamente, acontece. E depois o problema fica para quem tá de fora resolver. E é mais doloroso, não é? Então, assim, é legal conversar e definir essas situações enquanto tá tudo bem. Porque você consegue pensar com clareza. Depois que os ânimos já estão exaltados, que as coisas aconteceram, fica muito mais difícil de você resolver. Então, é legal, sim, pensar. Que bom, é igual seguro. Você faz o seguro, você não pensa que você vai usar. É o mesmo raciocínio, mas é bom ter. Porque se acontecer, você já sabe. Exatamente, tá garantido. Agora, uma questão que é um pouco histórica. Quero saber nos dias de hoje como essa questão funciona. Divórcio baseado em traição. Como funciona? Existe ainda aquela questão de quando você paga uma multa para a pessoa, indenização? Indenização. Ainda tem essa questão? É possível ser indenizada se eu fui traída? Pois é. Polêmico isso, Polêmico. Né? E eu me envolvi numa polêmica semana passada, eu não me aguentei. Eu vi uma situação que eu já vou contar para vocês. Tá. Houve a traição. Se a traição ficou de conhecimento só do casal, da família, não tem mais indenização. Primeiro que antigamente era crime, né? Hoje em dia não é mais crime. Estava sendo possível colocar lá uma indenização. Hoje, só é possível indenizar se essa traição se tornou pública. Então, vamos pensar nos casos famosos, né? Pega o Neymar da vida. Né? Todo mundo ficou sabendo, a pessoa foi lá nas redes sociais, expôs com todos os detalhes da situação. Aí sim, porque você expôs a pessoa a uma situação vexatória, você colocou a intimidade desse casal a conhecimento público. Não sendo o caso, não tem indenização. E por que eu me meti numa polêmica essa semana? Porque eu não me aguento, eu vejo. Eu imagino. Tem hora que eu preciso falar. Uma cidadã ficou sabendo que o marido traiu com a funcionária. Ela foi lá na hora da revolta e pegou o Instagram dele para expor as conversas e tudo que estava acontecendo. Então, pensa, ela era a vítima da situação, ela era a traída. Mas na hora da vingança, o que ela fez estava errado a tal ponto que, assim, quem vai poder pedir uma indenização é ele, porque ela expôs a situação. E ela não expôs só ele, o marido. Ela expôs a terceira pessoa que está envolvida. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com esse desejo de vingança, porque às vezes pode ser um mega tiro no pé. Coloca os pés pelas mãos. Exatamente. E sabe uma forma muito legal de prevenir, de você garantir a sua indenização? Independente do seu regime de bens, comunhão parcial, separação ou comunhão total, você pode fazer um contrato de convivência. E você pode, no seu contrato de convivência, estabelecer: olha, se você me trair, vai ter uma multa. Vai ter uma multa de X. Então, independe se se tornou público ou se não tornou. Porque a gente tem um contrato, a gente tem um combinado entre a gente. Tem uns famosos que fazem isso. Quanto custa um chifrinho? Exatamente. Quanto custa uma galha? Exato, vai lá, você vai por preço. Ai, gente. Não lembro quem, acho que o jogador de futebol colocou que poderia sair, que teria lá o direito a sair tantas vezes com os amigos. Então, você define, porque é um contrato de convivência. O que a gente vai definir que a gente pode fazer entre a gente, que você depois não vai me cobrar e eu não vou te cobrar? O Roberto Justus, quando ele casou, acho que com a atual esposa dele, ou com a Tiziane, não vou lembrar, eles fizeram um pacto no contrato de convivência, e no contrato de convivência eles estabeleceram que não ia ter filhos. E daí teve filho. Foi até a esposa depois da Tiziane. Eles reveram lá as cláusulas e decidiram. Então, assim, não tem problema, você coloca lá alguma coisa. O que você pensa, o que você sente na época. Mas nada impede que você reveja isso ao longo do caminho. E eles fizeram isso, eles combinaram que eles não iam ter filhos. O combinado nesse caso não saiu caro, né? Ficou ali. Exatamente. Bom, continuando, agora eu quero saber sobre a questão quando há o divórcio. E tem as crianças e tem plano médico, que muitas vezes é conveniado à empresa do marido. Quando separa, continua valendo da mesma maneira? Então, depende do que ficar definido, mas
Vamos lá para as situações. Oficialmente, eu tenho, e num primeiro momento, eu preciso comunicar o plano médico de que houve o divórcio, porque aquela situação como dependente, ela só existe porque havia um casamento. Então, a partir do momento que aquele casamento não existe mais, eu devo informar ao plano, sob pena de, se alguém descobrir, de eu precisar reembolsar o valor daquela pessoa, tá? Então, isso num primeiro momento é a regra geral. Quais são as exceções para a esposa continuar? Se existe, por exemplo, uma relação onde o marido vai pagar pensão durante um tempo para a esposa, porque ela não estava trabalhando, existia alguma situação, e ele vai pagar a pensão por 6 meses, por exemplo, ou 1 ano, aí você pode vincular com o plano médico, certo? Não sendo o caso, ou seja, não está homologado por um juiz, não tem um título judicial que garanta isso, você não pode fazer e você deve comunicar imediatamente. É a mesma situação em clube. A pessoa é dependente lá no clube de recreação. Precisa avisar, sob pena de você ter que indenizar. É sério, então? É Não dá sério pra e brincar. muita gente não observa isso. Só na hora que chega lá o processinho cobrando é que a pessoa se desespera. Nossa. Agora a gente vai fazer uma pergunta que é relacionada ao tema que estamos trazendo aqui na nossa terceira edição da revista sobre o envolvimento do divórcio quando há crianças atípicas no casamento. Por que eu quero perguntar? Porque na demanda das crianças atípicas a gente sabe que existe muitas questões que são muito individuais. A questão da saúde é uma delas, por conta das terapias. Outras questões são quando a mãe ela abre mão do seu serviço e vive exclusivamente para cuidar da criança. E houve o divórcio. Qual é o cenário para esse pai? O cenário para o pai? É, de responsabilidade. Ah, sim. Vamos lá. O mundo ideal seria de que isso aconteceu, eu tô parando de trabalhar, vou renunciar à minha vida profissional para cuidar dos nossos filhos. Vamos colocar isso no papel? Vamos fazer lá o contrato de convivência? Olha, eu vou deixar o meu trabalho para eu me dedicar aos cuidados com o nosso filho. Mesmo que ele não seja uma criança que demande cuidados especiais, eu quero participar desses primeiros anos da vida, do desenvolvimento do meu filho. Tá tudo bem. Coloca no papel. Coloca no papel que você vai renunciar durante um período, mas que se acontecer um divórcio, vocês estabelecem um período de pensão ou de contraprestação, de compensação. Hoje o nome que se dá é de compensação. E pronto, você já diminui um grande sofrimento. A compensação não é a pensão alimentícia. Não, ou sim, vai depender. Para o filho, sempre vai ser pensão alimentícia. Sim. Para a mãe, para a esposa, no caso, ela pode ser uma compensação se ela deixou de trabalhar e ela vai ficar só por um período. Então, isso é a compensação. Agora, não, é o contrário. O marido tirou a esposa da casa dos pais e eles ficaram lá 30 anos morando juntos. Quando se separaram, a esposa não conseguiria se recolocar no mercado de trabalho. Aí eu tô falando de uma pensão, porque possivelmente ou ela vai ser durante muitos anos, ou às vezes até vitalícia, né? Então, essa que é a diferença da compensação e da pensão. A pensão possivelmente vai ter um caráter mais permanente. Uma pensão vitalícia para essa ex-esposa. Quais são os critérios de avaliação de valor? De valor, por exemplo, você vai pagar um salário, meio salário, alguma coisa assim? Primeiramente, era o padrão de vida que esse casal tinha e as condições financeiras de quem vai pagar. Então, esse é o primeiro cenário. Ah, Fernanda, mas não vai levar em conta as necessidades do filho? Sim, vai levar. Mas eu também não posso atribuir para quem vai pagar uma obrigação ou que ele nunca cumpriu, né? Então, assim, eles tinham uma vida modesta com 5 mil reais de renda. Aí, quando há separação, eu peço mesmo valor de pensão, não vai ser compatível, porque a pessoa nunca teve mais do que isso. Então, ele também precisa sobreviver, certo? Então, eu tenho que pensar nesse cenário, no equilíbrio, tá? Então, quando eu penso em valor, eu vejo isso. Como é que era o padrão de vida e qual que é a possibilidade da pessoa que vai pagar a pensão. Tá. E a pensão alimentícia em caso de crianças atípicas, tem diferença no cálculo?
Tem diferença tanto no cálculo quanto no tempo. Por exemplo, hoje, para uma criança que não tem nenhuma necessidade especial, o pai, via de regra, vai pagar pensão ou até os 18 anos, que é quando atinge a maioridade, e se esse filho continuar estudando, até terminar a primeira formação, ou técnica ou na faculdade, certo? Então, ali acabou em média com 24 anos. Sim. Agora, se eu tô falando de um filho que ele tem alguma necessidade que vai comprometer a capacidade dele de prover o próprio sustento, ou seja, ele vai ser eternamente dependente do pai e da mãe, então essa pensão ela vai ser vitalícia. Então, tem essa diferença e é muito importante observar isso na hora do divórcio, porque às vezes passa batido. Por quê? Porque a gente está acostumado lá, o que a gente chama de padrão da vara. O padrão da vara é até completar 18 anos ou terminar. Tudo bem, mas não é o caso daquele filho, entendeu? Então, por isso que precisa ter esse cuidado e esse olhar especial para aquela família. Tá. Crianças atípicas têm uma demanda financeira muito diferente por conta das terapias. E não é um padrão mensal fixo. Muitas vezes acontece de ter algo ali fora da normalidade, da rotina da família, do casal. Como vai funcionar essa questão na hora de dizer para o pai, né, que já está separado e que já está com a pensão estipulada? Esse mês tivemos lá uma terapia necessária que passou de 20 mil reais. O que vai acontecer? A mãe pode obrigar o pai a custear esse junto com ela? O ideal seria, mas vamos lá, eu tenho que olhar se esse casal, quando ele se divorciou, se essa criança, se já era de conhecimento que essa criança tinha uma necessidade, uma necessidade especial, certo? Ela já estava diagnosticada? Já estava. Então, o ideal é ter o cuidado na hora de definir a pensão que essas terapias extraordinárias, que elas sejam custeadas por ambos. Agora, vamos supor que não, que às vezes o casal se separa quando a criança ainda é bebê, então nem tem algum diagnóstico fechado, nem nada assim. Então, foi definida a pensão quando a criança ainda era bebezinha e não tinha diagnóstico, e esse diagnóstico aconteceu depois. Aí, eu posso pedir a revisional da pensão para poder pedir essa situação, para pedir essa ajuda, esse rateio nas despesas quando elas acontecerem, entendeu? Então, remédio tem. Tá. Agora, assunto polêmico. Sobre guarda e visita. Guarda, via de regra, é sempre de quem dá entrada no processo de separação ou de guarda. Mais ou menos. Me corrige, me conta. Qual é o caminho? Então, vamos lá. Quando a gente fala de guarda, normalmente quem já está com o filho sob seus cuidados. Aí sim, então... Porque às vezes o que acontece? O casal se separa, marido saiu de casa, a mulher ficou. E a mulher não tem condições de contratar um advogado para dar entrada no divórcio, alguma coisa assim. O que acontece? Ela tá com a criança, mas quem pediu o divórcio, quem entrou com o processo foi o pai. Então, não necessariamente ele vai ter direito à guarda, entendeu? Vai avaliar quem é que tá com a criança. A criança está aos cuidados de quem. Então, é assim que define a guarda. Tá? E quem tem melhor condições de exercê-la. Sim. Por exemplo, o pai está trabalhando, tem uma vida maluca, uma rotina muito dinâmica e não consegue estar lá presente nesses cuidados, ainda mais quando precisa levar em um monte de terapia, ter esse olhar especial mais aprofundado. Então, se a mãe tem essa disponibilidade, então a guarda fica com a mãe. Isso independente dela estar trabalhando. Muitas mães se preocupam com o fato de não ter renda e por isso não ser capaz de ter a guarda do filho. Tem medo de perder a guarda por não estar trabalhando. É muito ameaçada, né? Exatamente. Ela é ameaçada com isso. Exatamente. E isso não quer dizer nada. A questão financeira não é o fator determinante para determinar quem vai ter a guarda do filho. Vou olhar para a câmera agora e falar. Então, mulheres, não caiam nesse conto de que qualquer situação o homem te ameaçar de tirar a guarda dos seus filhos porque você não está trabalhando, por exemplo, ou porque você não tem uma renda comprovada. Porque, infelizmente, as mulheres elas ficam muito acuadas e é nesse momento que elas deixam de dar entrada no documento de pensão. Exatamente. E sabe que assim, a ideia lá do projeto do Divórcio Sem Traumas é levar exatamente essa informação para a mulher. Não importa, não dê ouvidos ao que te falam,
tá? Não é porque você não trabalha que você não tem direito de ficar com os seus filhos, tá? Não é porque você não trabalha que você não tem condições, não pode se separar, que você precisa ficar vinculado naquele relacionamento tóxico, abusivo, enfim. Tá? Não é o fator determinante. Existe possibilidade, sim. E se for o caso, existe abrigo que pode acolher aquela mulher. Tá? Ela não é obrigada a ficar numa relação onde ela não cabe mais. Excelente. Agora, continuando a gente falando sobre a questão das visitas e... É possível uma das partes, no caso, geralmente, quando a mãe está com o filho, o pai, ele abrir mão da visita, ele não querer ficar com a criança? Então, isso é polêmico. Polêmico, triste, tem dois lados, dois pesos e duas medidas. Então, vamos lá. Hoje em dia, a gente não fala mais que é visita. Pai e mãe, ou aquele que não detém a guarda, ele não está visitando ninguém. A gente fala que é um direito de convivência. Você tem o direito de conviver com o seu filho. Só que esse direito é o direito da criança e dos genitores da criança, certo? Você tem que pensar que aquele direito que você está renunciando também é um direito do seu filho. E isso é legítimo? Isso é legal? Bem, um juiz possivelmente não vai aceitar lá, porque na hora de você fazer o divórcio, você tem que colocar os termos. E se você pular, por exemplo, esse termo da convivência, o juiz não homologa o divórcio, ele não assina o divórcio. Ele precisa que você estabeleça lá como é que vai ser essa convivência. Vai ser aos finais de semana, alternado, que seja. Então, não vai passar. Já começa por aí, o juiz não vai deixar. Então, você estabeleceu lá o mínimo de convivência. E aquele pai não exerce a convivência que ele deveria. Você não consegue, muitas vezes, obrigar. Então, não tem uma ação de obrigação de fazer, que vai compelir, que vai o carro da polícia pegar o pai na porta de casa para ir buscar o filho? Deveria. Só que se pensa no seguinte: como é que vai ser saudável uma convivência de uma pessoa que não quer conviver com outra? Não é saudável para ninguém emocionalmente, Sim. Certo? Então, quando isso acontece, existe lá o Instituto do Abandono Afetivo. Aí sim, porque quando dói no bolso, às vezes a pessoa se movimenta, né? Então, passou a doer no bolso, aí a pessoa começa a exercer. Ou tem outra possibilidade, e eu achei, assim, maravilhosa. Você manda a conta da babá. Era o final de semana e você não foi, porque você tinha um compromisso, tinha uma viagem, alguma coisa assim. Ótimo, eu precisei contratar babá nesse final de semana. Então, eu vou mandar a conta para você. Entendeu? Então, eu não tô falando de abandono, mas eu tô pagando a conta. Então, doeu no bolso, a pessoa se movimenta. Agora, existem as questões, por exemplo, onde o pai pensa nessa questão por não ter, de fato, viabilidade de estar próximo, ou de ver a criança, ou de conviver com a criança. E aí, como pensa nessa questão? A mãe tem a responsabilidade de promover esse encontro? Tá, então vamos pensar assim, a convivência não é só com o genitor, é com a família dele também. Então assim, o pai não pode estar presente na vida do filho, por quê? Ele tá morando em outro estado, tá morando em outro país, qual que é a situação? Eu preciso entender o cenário. No entanto, eu não posso esquecer que a convivência, ela não é só física, né, presencial. Sim. Ela pode se dar de forma remota, virtual. Então, promover lá as videochamadas, aqueles momentos de interação, mesmo que seja online, é uma forma de convivência. Então, se eu tô pensando do pai que foi embora pro Japão para tentar uma vida melhor que seja, ele não vai ter mesmo condições de exercer aquela convivência, certo? Mas ele vai ter garantido o direito mínimo de ter lá as videochamadas com o filho. E isso é importante, mesmo que seja online, para ele também não atrapalhar a vida da mãe. Porque daí quer que atenda na hora que ele pode falar? Também não é assim. Tá. Além do genitor, eu tenho a família paterna. Então o pai não tá visitando, mas e a família? E os avós, os tios, os padrinhos, enfim, quem é do núcleo paterno? Então, às vezes, a convivência não é exercida por por um motivo normalmente mais forte, né, mais nobre, mas ele pode ser exercido pela família que ficou, que está por perto. E é possível e até louvável que isso aconteça. É desejável que isso aconteça. Sim.
Entendeu? Fernanda, a gente tá falando de crianças, que é a ordem natural ali das famílias. Mas existem hoje uma demanda muito grande das pessoas ficando cada vez mais velhas dentro do lar. Existe uma regra também parecida com a questão da guarda e da pensão para idosos dentro da família? Sim, existe. E é triste quando precisa acionar o judiciário para que os filhos se responsabilizem por seus pais. Né? A gente fala, tem a musiquinha lá, né? Que um pai cria 10 filhos e 10 filhos não criam um pai. Tá, vamos lá, eu tô pensando no idoso que não tem condições de prover o seu próprio sustento, ou que às vezes nem tá mais com as suas faculdades mentais, né? Aqueles filhos, eles têm o dever, sim, cível, porque a pensão ela pode ser pedida tanto para pais de filhos para pais e de pais para filhos. Então, o Ministério Público, alguém vai tutelar aquele idoso e pedir a obrigação para os filhos que ficaram. Ah, vai obrigar a morar com um e com o outro? Não, ele não vai obrigar a morar com um e com o outro. Mas aquele idoso, ele vai morar numa casa, num lar de idosos? Tudo bem, vocês vão dividir as despesas, igual da criança. Quais são os gastos que aquela criança tem? Quais são os gastos que aquele idoso tem? Ah, tá lá no lar, tem fralda, tem medicação? Vai ratear entre os filhos. Então, sim, é possível. E se você conhece algum idoso que está nessa situação, você pode sim fazer uma denúncia no Ministério Público para que ele intervenha e garanta o direito desse idoso. Excelente. Importante falar, porque é o que a gente tem visto bastante o cenário. Às vezes, um filho só fica responsável. Quando é assim, uma filha e os outros são filhos homens, também acaba ficando na responsabilidade dessa filha. Então, assim, você não é obrigado a ficar com esse peso só para você. Você pode, sim, dividir isso. Se não for na convivência, se não for de forma consensual, ela vai ser de forma litigiosa. Você tem direito de pedir a pensão para os seus irmãos. Muito bom. E esse processo, por conta da idade, é um pouco mais acelerado? Sim, a gente tem a prioridade de tramitação, já que tem direito acima de 60 anos. E acima de 80 é como se fosse uma prioridade plus. Exato. Aí tem uma prioridade maior quando é o idoso acima de 80 anos. Muito bom. Fernanda, agora falando sobre a questão, né? Foi decretado o divórcio e aí a pessoa vai constituir outra família. E aí também vem outros problemas. Porque muitas vezes, constituindo outra família, a pessoa passa a viver uma outra realidade, vai ter outros filhos. E aí uma das partes pode ainda ter até a questão sentimental envolvida, que existe. Mas mais do que ter a questão sentimental, é ter aquela questão da necessidade de provar cada vez mais que ela ficou prejudicada no divórcio. E aí ela vai sempre buscar ali motivos. Comprou outro bem, vai questionar se também não tem direito. E se tem os filhos ainda do primeiro relacionamento. Como é essa questão hoje no direito e o que de fato realmente pode acontecer se uma das partes tem ali o seu patrimônio aumentado muito mais do que era quando foi feito o divórcio? Então, vamos lá. Se eu estiver falando de patrimônio para dividir, para garantir, né? Ah, meu filho vai ter direito àquele bem. Eu reforço, você só vai ter direito, um filho só tem direito ao patrimônio do pai depois que o pai não está mais aqui. Então, enquanto o pai estiver vivo, o pai pode comprar e vender o quanto ele quiser. Ele pode vender tudo, ele não precisa deixar nada, ele não tem obrigação de deixar nada para os filhos, certo? Agora, vamos pensar, então, eu não estou pensando em destinar um patrimônio para esse filho, mas eu estou pensando na vida, no estilo de vida desse pai. Se o estilo de vida desse pai, ele melhorou, ele aumentou, então ele começou a fazer viagens internacionais, ele começou a ostentar, tem um padrão de vida melhor e tem um carro melhor. É justo que esse filho, ele tenha um padrão de vida próximo do pai. Como é que você faz isso? Bem, vamos pensar o seguinte, até em questões de segurança. Então, o pai tá lá, vive de carro importado, faz viagem internacional e o filho tá lá estudando numa escola que o padrão de vida é menor. Será que essa criança está segura? Será que ela também não está sujeita a ser vítima de um sequestro, alguma coisa assim? Eu tenho que pensar na integridade física dessa criança.
Então, pensando nisso, sim, se houver um aumento, uma melhoria nas condições de vida desse pai, é justo que ela reflita também no filho. Imagina o pai que melhorou de vida, faz lá a viagem, vai para Disney e não vai levar aquele filho? Não levou. Eu posso pedir uma indenização para aquele pai. Porque eu não estou pensando na mãe, eu estou pensando na criança. Então, se o pai melhorou de vida, é justo que aquele filho participe dessa melhoria no padrão. A gente teve recentemente lá, acho que do Militão, que a esposa, ela tinha lá 10 mil de pensão e eles brigaram. E ela conseguiu que aumentasse a pensão do menino para 60 mil. Não é que o menino precise de 60 mil de pensão por mês, mas é porque o padrão de vida do pai é maior e demanda alguns custos para o filho. É justo que o filho daí tenha condições de fazer festa num buffet mais legal, que estude numa escola melhor, que também tenha, às vezes, o carro que seja blindado. Então, aquilo ali que acontece no pai reflete, sim, na vida do filho. Então, é bom que o pai já antes, previamente, já entenda ali que ele precisa deixar equilibrado. Exato. E que a esposa que for receber esse marido que tem uma história, que ela também compreenda que aquele filho faz parte da história do marido dela e que é justo o que ela quer para os filhos que ela vier a ter com esse companheiro, que eles tenham igualdade de condições. Porque lembrando, não é para a mãe, é para a criança. Sim. Doutora Fernanda, agora falando um pouquinho até sobre a questão dos bens da família. Então, você falou até um pouco sobre herança. Depois que houve a separação, um dos lados recebeu uma herança que não conhecia, que desconhecia. Essa herança respinga na divisão com o parceiro anterior? Não, herança não comunica. Herança é um patrimônio que é exclusivo. Ah, mas precisa assinar quando vai lá receber, na hora de fazer a escritura de inventário. Precisa porque é uma formalidade que a pessoa tenha conhecimento. Mas a herança em si não entra no patrimônio a ser dividido. Herança não entra, mas sabe uma coisa que entra e muita gente toma susto? FGTS. Nossa. Na pensão entra, Então, mas na hora... Não, o cara estava trabalhando. Trabalhou lá 30 anos na fábrica. E separou quando tinha 20 anos de relacionamento de fábrica. Aí, ele se aposentou e tem direito ao saque da FGTS. Aquele FGTS que tá lá, durante 20 anos que ele teve casado, metade é da esposa. Muita gente não sabe. E já aconteceu da gente precisar ingressar com ação de execução para poder receber. Porque o patrimônio, aquele é o fruto do trabalho. E o fruto do trabalho é comum. Quando é o regime da comunhão parcial ou da comunhão total de bens. Mas o parceiro ou a parceira consegue receber total sem informar? Consegue, porque o direito é seu. Porque quem vai pagar é o governo, certo? Você vai dar a entrada, você, Marcela, vai lá receber. O governo não tem esse conhecimento. Você separou, você tem que conhecimento. Pagar. Que vou ter que cobrar. Muito esperta, tem que ficar esperta e avisar meu advogado. Ele recebeu. Muitas vezes é colocado no documento do divórcio, mas às vezes passa batido. A esposa esquece de perguntar, ou de avisar, ou o advogado não é um advogado especialista em direito de família e pega só consegue olhar no que está ali no presente momento e não enxerga as outras possibilidades, entendeu? Então daí passa batido. Aí você vai entrar com uma execução. Você pode, é um direito que a esposa tem, né? Que a outra parte tem. Só que, às vezes, até entrar com a ação, até sair uma sentença, a pessoa já gastou o dinheiro. Daí você vai receber se conseguir, né? Nossa. Bom, esposas, ex-esposas, até os maridos também, porque hoje as mulheres também têm seu FGTS. Exatamente. Fiquem espertos, definam os limites, vai dividir, já deixa lá garantidinho, já tem esse em mente, que é metade. Essa é nova, essa eu não sabia. Tá vendo?
Doutora Fernanda, pra gente reforçar sobre o trabalho que você tem hoje do seu infoproduto, o Divórcio Sem Trauma. Lembrando que não é incentivando o divórcio, mas trazendo conhecimento. E conhecimento, gente, muitas vezes você nem precisa estar casada ou ainda nem pensando em casar, mas você adquirir informação. Hoje é um e-book. Não, hoje já são videoaulas. Ele nasceu como um e-book, porque a ideia era levar informação, como você falou, né? Eu acredito que o conhecimento, ele liberta e ele te dá a oportunidade de decidir de forma livre. Por quê? O que a gente falou no começo da nossa conversa. Todo mundo já ouviu uma história assim, eu não vou ter direito porque eu não trabalhei. Eu não posso ficar com os meus filhos porque eu não tenho condições de criar. Então, para desmistificar isso, é que inicialmente nasceu o e-book Divórcio Sem Traumas. Se você sabe disso e mesmo assim você quer permanecer casada, que bom. Mas você sabe que você tá ali porque você quer. Porque se você deixar aquele relacionamento, você sabe que você tem direito, você conhece. Você tá lá porque você quer. E se a coisa ficar ruim, você pode sair porque você tá lá garantido. Você tem um mínimo de conhecimento. Então, e muitas mulheres têm vergonha, ou não tem mesmo dinheiro para pagar, o advogado não conhece, daí vai precisar de indicação, mas aí a amiga vai saber, nossa, ela tá pensando em divorciar. Então, tem um monte de coisa que acaba impedindo que a mulher procure um advogado para ter essa informação sobre o divórcio. Então, o e-book é uma coisa que... O e-book nasceu uma coisa discreta. Você comprou, ninguém tá sabendo, você tira lá todas as suas dúvidas. Só que a aula é mais gostosa. Então, são vídeos curtinhos, que daí tem um pouquinho de cada tema. Tem lá quais são os regimes de bens, tem como é que é a união estável, a diferença da dissolução na união estável, a dissolução no divórcio. Então, daí você consegue assistir por partes. Então, ele nasceu o e-book, virou videoaula, e tá lá disponível exatamente para isso, para levar conhecimento, para você ter tranquilidade, para você permanecer naquele relacionamento somente se você quiser. Perfeito. E como faz para conseguir o acesso? Então, é acessando lá o meu Instagram, @FernandaToledo, _advogada. Lá tem o linkzinho para acessar lá as videoaulas. Perfeito. Doutora Fernanda Toledo, quero agradecer por trazer pra gente tanto conhecimento de forma gostosa de ouvir, de conseguir realmente captar as informações. E claro, que você possa aí, né, replicar também para outras pessoas todos esses conhecimentos e que as pessoas possam também ter acesso a você. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que precisar tirar alguma dúvida jurídica, estou aqui à disposição, porque foi como eu falei, o objetivo é levar conhecimento para as pessoas. Sim. Quanto mais conhecimento, melhor. É a melhor arma que a gente pode ter. Perfeito. E para quem tiver interesse, ou conhecer alguém que precisa saber dessa informação, compartilha com outras mulheres, compartilha com outros homens, enfim. Informação, ela tem que ser compartilhada. Isso mesmo. Obrigada, doutora Fernanda Toledo. E vamos agradecer todo mundo. E já sabe, curte, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu like. E muito obrigado por estar aqui com a gente. E acesse o nosso site, www.tpmnoar.com.br. Lá você acessa também todas as edições da nossa revista. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.